Ciências com a professora Milena Nicodemos. Nessa aula, a gente vai ver a correção das páginas 128, 129, 132 e 133, aí do livro Aprender Juntos, de Ciências. Começando então aí a correção a partir da página 128, nós temos a questão 5, 6, 7 e 8, né? A gente não vai ler aqui o texto, porque na aula passada eu já fiz a leitura para vocês, expliquei aí o conteúdo, a gente vai apenas responder as questões. Questão 5. Lente de óculos, vidro embaçado e cortina de janela, qual deles é transparente, qual deles é translúcido e qual é opaco? Então, na aula anterior, a gente viu que existem materiais transparentes, translúcidos e opacos. Material transparente é aquele em que a luz passa por ele. O opaco é aquele em que a luz não passa por ele. E o translúcido é aquele em que a luz passa um pouco, né? Ela consegue passar um pouco. Então, a lente do óculos é o quê? Ela é transparente, né? A gente consegue ver através dela, e a luz passa por ela, né? O objeto translúcido é o vidro embaçado. E o objeto opaco é a cortina. Questão 6. Escreva abaixo de cada imagem se o material mostrado é transparente, translúcido ou opaco. Então, aqui é a nossa primeira imagem. Esse material, ele é translúcido, transparente ou opaco? Ele é translúcido, né? A gente consegue ver que a luz passa, mas é bem pouco. O segundo, aí a segunda imagem, né? É opaco. A cortina, ela é opaco porque a luz não passa por ela. E o terceiro aí é uma capinha, né? Transparente. A gente consegue ver aí através dela, né? A gente vê que tem a mão aí da pessoa do outro lado. Questão 7. Qual tipo de material, transparente, translúcido ou opaco, seria o mais adequado para as janelas do seu quarto se você quisesse um ambiente escuro para dormir? Por quê? Então, seria material opaco, pois não deixa passar a luz, né? Então, da forma que você colocou aí, está correto se você tiver colocado opaco, tá bom? Então, opaco porque você não quer que a luz passe. Questão 8. Quando alguém acende uma luz num quarto escuro, percebemos que ela foi acesa mesmo se estivermos com os olhos fechados, não é isso? O que você pode dizer então sobre a pálpebra? A pele que recobre nossos olhos, ela é translúcida, ela é opaca ou ela é transparente? Então, gente, nessa questão, vocês tinham que fazer essa experiência. E é importante que vocês observem que a nossa pálpebra, ela não é totalmente opaca. Então, quando a gente está de olhos fechados e alguém acende a luz, a gente consegue sentir, né, que alguém acendeu essa luz. De forma, a gente consegue ver que passa um pouco de luz aí através da nossa pálpebra. Então, ela não é totalmente opaca. A gente pode dizer que ela é translúcida, tá bom? Mas ela não é aquele translúcido fraco, é um translúcido forte, tá? A gente só consegue sentir um pouco. E a questão 1, na página 129. Cite 2 exemplos retirados do texto acima de situações de risco que poderiam acontecer em sua casa. Cite um exemplo que não foi citado no texto. Então, aqui nessa página, a gente viu, né, os cuidados com os materiais do dia a dia. A gente tem que ter cuidado com coisas afiadas, com coisas que esquentam, com a energia elétrica. Outra coisa, a gente não pode andar descalço para usar energia elétrica, dentre diversos exemplos que vocês já colocaram aqui nessa questão, tá? Pois é uma resposta aí pessoal. Na página 132, nós temos aí, né, o Aprender Sempre, páginas 132 e 133, e temos algumas questões.
Questão 1. Indique se os objetos apontados na ilustração a seguir devem ser feitos de materiais rígidos ou flexíveis. A gente vê aí a menina com a bicicleta, né? Aí ele aponta aqui o primeiro para o aro da bicicleta, né? O quadro aí da bicicleta. Ele é rígido. Depois, essa parte aqui onde segura o pneu também é rígido. A blusa da menina, né? Flexível. E o pneu também é flexível. Então, as respostas aí da questão 1 é rígido, rígido, flexível e flexível. Questão 2. Faça 2 desenhos no caderno. O primeiro deve mostrar o que aconteceria com as casas se os tijolos fossem feitos de material flexível. E o segundo deve mostrar uma casa com paredes feitas de material transparente. Então, eu vi os materiais, os desenhos de vocês, ó, excelente. O pessoal representou aí uma casa com material flexível, onde essa casa não ficaria de pé, né? E representaram a casa com material transparente, ou seja, uma casa de vidro, onde dava para ver tudo que tinha dentro. Na questão 3, complete a tabela a seguir, dando pelo menos 2 exemplos de objetos com característica indicada. Essa aqui era uma resposta pessoal, que vocês iam ver aí, né, os objetos na sua casa, que são rígidos, flexível, transparente, opaco e translúcido. Aqui nessa questão 4, também era uma atividade pessoal, que você ia responder. Vamos direto para a questão 5. As lentes dos óculos na foto ao lado são translúcidas ou transparentes. Por quê? Então, essas lentes aqui do óculos, ela mesmo sendo colorida, elas são transparentes, porque elas nos permitem enxergar, tá bom? Então, a resposta aí seria, mesmo sendo coloridas, as lentes podem ser consideradas transparentes, pois permitem enxergar imagens nítidas. Questão 6. É muito comum encontrar banheiros com janelas feitas com vidros translúcidos em vez de transparentes. Por que essa escolha é feita? Então, por que as pessoas colocam vidros translúcidos nas janelas de banheiro? Porque as janelas com vidro translúcido permitem entrada de luz do sol, mas não deixam que vejamos as imagens nitidamente através delas. E isso é adequado para um ambiente dentro do qual precisamos de privacidade, né? Como é o caso do banheiro. Então, se a janela do banheiro ela tem esse vidro, ninguém pode ver quem está lá dentro, tá? Mas a luz do sol ainda consegue entrar, mesmo que seja pouca. Questão 7. A lã é muito usada como material para a confecção de agasalhos em locais de clima bem frio. Que características da lã permitem esse uso? Então, ó, além de ser flexível, como é necessário para todas as roupas, a lã mantém o calor do corpo, o que é importante em ambientes frios. Essa questão aqui, eu vi que muita gente acertou, praticamente todo mundo. Questão 8. Os fios elétricos são feitos de fios de metal envolvidos por uma capa de borracha ou de plástico. Se você tocar na parte de metal, poderá levar um choque. Se tocar na parte de plástico, não. Então, qual desses materiais transporta com mais facilidade a energia elétrica? O metal, né, gente? O metal transporta com mais facilidade a energia elétrica. Mais do que o plástico e do que a borracha. E esses fios, eles são revestidos com plástico e borracha para que as pessoas não tomem choque, tá bom? Então, confiram aí se vocês acertaram todas as questões.